Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a bendita paz de Cristo Jesus esteja ricamente conosco, como até aqui temos visto e testemunhado em todos os atos do culto. Embora a pregação da palavra seja a culminância do culto cristão, cristocêntrico, reformado, os cânticos também são a palavra cantada. Por isso aqui nessa igreja, todo cântico, todo hino que nós louvamos ao Senhor, ele é acompanhado de uma referência bíblica, para que você saiba que aqui na IPA você canta a palavra. Também oramos a palavra e proclamamos a palavra do Senhor nos demais atos litúrgicos. Mas não é sem motivo que a pregação da palavra de Deus, pode abaixar um pouquinho, ele fica nesse momento central do culto ao Senhor, para que você, enquanto um servo de Deus, uma serva do Senhor, saia alimentado e com seu coração quente, ardendo pela palavra que será trazida não por este pastor, mas pelo Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Meus irmãos, nós temos seguido aí, como vocês já sabem e têm nos acompanhado nesse mês de julho, uma série de pregações que tem sido muito abençoadora para a igreja. Teólogos antigos diziam que a pregação ela nunca falará ao coração da igreja se antes não falar ao coração do pregador. E por isso nós havíamos já preparado para esses 3 domingos de sequência no púlpito da igreja para conversarmos sobre um assunto tão importante que é o coração do homem. E nós chegamos hoje à terceira pregação dessa série. Nós começamos falando sobre um coração transformado, refletindo no texto da palavra de Deus e também de Ezequiel. E na semana passada falamos sobre um coração puro, a oração que Davi faz, arrependendo-se dos seus pecados, no Salmo 51. E hoje nós vamos falar, na última mensagem dessa série sobre o coração, sobre um coração transformado. Eu quero convidar a sua atenção para o texto da palavra de Deus, esse pequeno texto, mas tão profundo, que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 24 e no verso de número 7. À medida que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Esse texto, Jeremias capítulo 24, verso de número 7. Vamos ler com atenção o que nos diz o profeta Jeremias. Em uma só voz vamos ler esse versículo. Jeremias capítulo 24, verso de número 7. Vamos ler? Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Feche seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós já despedimos, ó Pai, as nossas crianças para aprenderem da Tua palavra. Mas sabemos também, Senhor, que sem o coração como estas crianças, nunca, jamais chegaremos ao Teu reino, pois Tu nos fazes, Senhor, novos homens, novas mulheres, aptos pela Tua própria instrução para aprendermos da Tua palavra e para termos, Senhor, os nossos olhos abertos para a mudança que é necessária no nosso caminhar. Nós sabemos, Pai, das nossas limitações. Por isso, nessa noite, nós queremos apenas Te rogar que Tu possas derramar sobre nós instrução, iluminação espiritual, para compreendermos, desde os mais simples até os mais doutos, tudo aquilo que Tu tens a falar aos nossos corações. Não permita de forma alguma que a atenção dos nossos irmãos seja desviada por qualquer outra necessidade que não seja entender e compreender a Tua santa palavra. É o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos e minhas irmãs. Um coração convertido, na obra uma concepção de religiosas afeições, Jonathan Edwards vai dizer: a evidência mais convincente de que alguém é um verdadeiro cristão é que ele traz consigo o fruto de uma mudança radical em sua vida. Mas eu me lembro também de uma frase muito interessante de Charles Spurgeon, quando diz no seu sermão Evidências da Regeneração: a graça que não muda a minha vida não salvará a minha alma. A fé verdadeira
é uma fé que trabalha pela regeneração e pela santificação. Nós falamos aqui de um coração que é transformado, falamos aqui de um coração que devemos pleitear ao Senhor humildemente, que seja puro, com um espírito inabalável, como na mensagem da semana passada. Mas hoje nós queremos refletir, meus amados irmãos, sobre a necessidade da conversão, de um coração que mudou de rumo. Essa palavra, ela que é muito afeita às leis de trânsito, nos lembra das conversões, da mudança de sentido da pista. E isso nos fala muito sobre a necessidade de mudança na trajetória, nessa estrada da vida cristã. Infelizmente, impera em nossa sociedade, inegavelmente, um forte sentimento de que para seguir a Cristo não é necessária mudança de comportamento ou de hábitos carnais, que de tão praticados e aceitos pela sociedade, acabam se tornando usuais e banais no dia a dia, quando deveriam, do contrário, serem objeto da mais alta repulsa de alguém que verdadeiramente está caminhando ao lado do Senhor. Nós vimos nessa série de mensagens, meus irmãos, o quanto que o coração humano é enganoso. Em Jeremias 17:9 refletimos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus. Somente Ele conhece. Errará gravemente qualquer um de vocês, ou propriamente eu, quando pensarmos que nos conhecemos a nós mesmos, pois o Senhor sonda até mesmo os ocultos pensamentos que passeiam pela nossa alma, nosso coração. Nessa série de mensagens nós vimos também o quanto nós precisamos cuidar, meus irmãos, dos nossos corações, e continuamente entregando-o diante do Senhor, das nossas vidas, para que Ele molde a sua vontade em nós e não permita que a nossa vontade floresça, pois a vontade dEle é boa, excelente, agradável, mas a nossa vontade nos conduz muitas vezes a caminhos de morte, como diz o salmista. Jeremias 24, o texto que nós vamos usar como base, como fundamento para este último sermão, ele contém uma visão dada por Deus ao profeta Jeremias. Se você acompanha desde o primeiro versículo, quando há a visão dos 2 cestos de figos que são colocados diante do templo do Senhor, após Nabucodonosor, rei da Babilônia, ter levado cativo Joaquim, o último rei da descendência de Davi, antes do exílio da Babilônia, e os nobres de Judá, príncipes como Daniel, Ananias e seus amigos ali, mais conhecidos pelos seus nomes babilônios do que pelos seus nomes hebreus, Misael, Azarias, aqueles que foram ali e grandes testemunhas do agir de Deus para livrá-los do fogo da fornalha, quando negaram-se a dobrarem-se diante da estátua de Nabucodonosor. E Deus usa essa visão sendo apresentada no capítulo 24 para Jeremias, para fazer ao povo uma distinção, uma diferença entre 2 grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia e que enfrentariam as dores de estarem longe do seu povo, longe da sua família, longe da sua cultura, sendo feitos escravos por uma nação inimiga, como a Babilônia e depois a Pérsia, no período de 70 anos. Esse é um cesto de figos. Mas o outro cesto apresentado aqui pelo profeta, na visão que recebe do Senhor, são aqueles que permaneceram em Jerusalém, ou Judá, ou aqueles que fugiram para o Egito. Quando você chega no verso 7 e vê uma grande e maravilhosa promessa de Deus dizendo através do seu profeta: eu vou lhes dar um novo coração, um coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. É Deus prometendo restaurar aqueles que foram levados cativos para a Babilônia e aqueles que permaneceram em Jerusalém e Judá ou fugiram para o Egito. Diz para eles, esses figos bons, principalmente os que tinham ido para a Babilônia, dizendo: eu vou lhes dar um novo coração. Vocês vão me conhecer, vocês vão ser o meu povo. E esse novo coração
significa e simboliza para os que foram levados, não para os que ficaram, tidos aqui pelo profeta como um cesto de figos ruins. Os figos bons são aqueles que passariam pela purificação da dor do cativeiro, como cantamos aqui no início do culto, lamentando por verem os seus sacerdotes sendo levados, humilhados, a nobreza do palácio do reino do sul, o reino de Judá, sendo humilhada perante a Nabucodonosor. Destruída a localidade da adoração do povo, que era o templo, profanado o lugar de adoração, e esta mentalidade dos cânticos que entoavam, de estarem na presença do Senhor, embora negligenciassem e desprezassem, muitas das vezes por tentarem confiar na sua própria força. Mas Deus olha para aquele povo, um remanescente fiel, e fala:
essa conversão, além de passar pelo conhecimento que devemos ter do Senhor, ela também nos torna povo de Deus. Essa conversão também, ela traz-nos identidade como povo do Senhor. Ele diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No verso paralelo que nós podemos encontrar na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, é dito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A conversão do coração, meus amados irmãos, estabelece-nos um relacionamento íntimo e permanente com Deus. Quando nós temos um coração verdadeiramente convertido, nós passamos a nossa caminhada a sermos confundidos com o Senhor, com o nosso Mestre, com o nosso Salvador. Um coração convertido gera em nós, queridos irmãos e irmãs, o sentimento de pertença, de integrarmos o corpo de Cristo, sermos parte integrante do povo de Deus, porque a conversão do coração nos eleva à família de Deus. A palavra hebraica usada aqui pelo profeta Jeremias para se referir ao povo é an, e significa uma comunidade coesa, pertencente a um dono. Se você fizer uma visita histórica a outras eras, outros períodos da história da humanidade, você vai se lembrar dos feudos. Quem é que lembra e não pode esquecer do seu período de ensino médio e fundamental, do período feudal? E ali era interessante a relação que se construía entre os que ali se reuniam enquanto comunitários, enquanto camponeses, para trabalharem e sobreviverem do plantio e do campo. Mas existia o dono da terra. O dono da terra exigia lealdade, exigia também tributos, existiam taxas, algumas até, como a lei da prima notte, uma lei extremamente devassa, onde a primeira noite de núpcias dos camponeses era resguardada ao senhor feudal. Imagine você o absurdo do que isso se significava para aquele povo. Mas quando você observa, meus irmãos, esse contexto, a gente só tende a examinar pelos péssimos senhores. Mas quando olhamos para o nosso Deus, nós estamos, enquanto rebanho, enquanto povo do seu pastoreio, ligados, meus irmãos, à administração dele, que é o grande Senhor, nosso dono, nosso governante máximo. Você não é governado pelas suas vontades e pelas suas próprias convicções, mas pelo Senhor que nos deu a vida e a sustenta como Criador que é. Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele escreve para a igreja da dispersão da Ásia. E ele quer falar para um povo disperso, que mesmo distantes, mesmo espalhados, eles em Cristo são feitos uma família. Em Cristo eles são feitos um. Já o profeta Jeremias, quando fala de povo, ele fala de uma comunidade que se assiste, que se ajuda, que convive e que pertence ao Senhor, refletindo a unidade e a pertença à família divina. Esse relacionamento, meus irmãos, transformador, de termos um coração convertido, gera em nós essa identidade como povo de Deus, nos dá propósito, nos dá direção, nos dá um significado, alvos, novas metas, sonhos para sonharmos. Quando outrora estávamos perdidos, quando outrora andávamos pelos nossos próprios descaminhos e desilusões, em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Essa conversão não apenas nos coloca na família de Deus, como seus irmãos sentados à mesa com o Pai, mas também faz de nós povo de Deus. Aquele povo com propósito que pertence somente ao Senhor. Nós somos chamados com isso. Quando somos povo brasileiro, nós temos as leis a seguir, nós temos lealdade aos símbolos da nossa nação. Mas o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo de número 3, que nós somos cidadãos dos céus, peregrinos nessa terra. Na verdade, nós falamos com a linguagem do céu e respeitamos as leis do céu, pois somos cidadãos dos céus. A nossa identidade em Cristo passa pelos valores de Cristo.
passa pela reflexão, como abrangência da luz de Cristo que levamos ao mundo. A nossa identidade em Cristo, meus irmãos, precisa trazer, se somos verdadeiramente portadores deste coração convertido, como o profeta Jeremias nos apresenta, precisamos ser reconhecidos como povo de Deus. Vejo às vezes jovens, e nem sempre jovens, também às vezes pessoas já maduras, e que não conseguem dizer para um familiar, para uma pessoa chegada: olha, eu não posso atender esse convite que você está me fazendo. Ou então, esse domingo eu não posso receber você na minha casa, porque eu tenho um compromisso com o Senhor na minha igreja. Eu vou adorar ao meu Deus. Então, você tem um intervalo aí de tempo, você pode vir na minha casa. Nesse horário eu estou cultuando ao meu Deus. A gente tem vergonha de dizer isso. Pois vou desagradar a visita, vou desagradar um parente, vou desagradar um amigo. Mas é a Deus. E o Senhor? Tens tido preocupação em desagradá-lo? A nossa identidade em Cristo te faz pertencente, te traz uma missão e te fortalece, meus irmãos, para viver de maneira digna do nosso chamado. John Owen, falando sobre a conversão do coração, ele diz que a verdadeira conversão, ela, além de mudar as nossas vidas, ela nos torna filhos de Deus e membros do seu povo escolhido. Imagine você a história do povo de Israel, como nômades caminhando pela terra, andando sem caminho. E quando o Senhor faz e chama da terra de Ur dos Caldeus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, faz com ele uma aliança, um pacto, e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tu vai peregrinar, mas essa terra que eu tenho para dar para a tua posteridade é terra que mana leite e mel. E até hoje existem batalhas intermináveis por conta dessa possessão dada por Deus ao seu povo. Mas muito para além disso, em João 14, de 1 a 6, Jesus conforta os seus discípulos, falando-lhes de morada. Às vezes nós pensamos que terra prometida, que Canaã, que possessão divina em relação à terra que ele tem para nos dar por herança, diz respeito apenas ao Israel nação. Enquanto que todo Israel de Deus, o povo escolhido do Senhor, espalhado pelas mais variadas regiões do nosso planeta, estão a galgarem os passos de uma trajetória, de uma jornada recheada de perseguições, de tribulações, de lutas e dificuldades, mas com a certeza nos seus corações de que almejam e receberão do Senhor morada. Pois ele diz aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos morada, para onde eu vou, estejam também vós. A morada que recebemos do Senhor faz parte dessa identidade que nós temos enquanto povo de Deus. Se o teu coração é convertido, se o teu coração é mudado pelo Senhor, significa que você faz parte da família de Deus. Esse senso de pertença, de missão, precisa passar pelo nosso coração. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, essa conversão dita pelo profeta nesse versículo, além de gerar conhecimento de Deus, dar-lhes-ei um coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, além de nos tornar povo de Deus, quando diz eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, ela também é revelada por uma entrega total, não parcial, não temporária, mas integral, total. Ele diz: porque se converterão a mim de todo o seu coração. Já no Deuteronômio, o mandamento de Deus para com seu povo é que Deus fosse amado com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. Mas tem uma porção de crentes desavisados, sentando-se nos bancos das nossas igrejas, pensando que podem
servir ao Senhor paralelamente. Porém, o Senhor Jesus adverte seus discípulos dizendo com muita clareza: ninguém poderá servir a dois senhores, pois agradando a um, desagradará ao outro. Em Romanos 10, versículo de número 10, o apóstolo Paulo registra: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O convite, meus irmãos, para termos um coração, ou a evidência, melhor dizendo, de que o nosso coração é novo, é feito diferente, é convertido, ele passa por uma entrega total. É entrega dita aqui pelo apóstolo Paulo, não apenas com o coração, onde se crê para a justiça, mas passa também pela confissão que dos nossos lábios apresenta ao mundo quem é que nos salva, quem é o nosso dono, quem é o nosso mestre, o nosso Senhor, que é Jesus. A conversão do coração, ela precisa passar por uma entrega total. A conversão do coração é total, ela é abrangente, ela levanta uma entrega completa do indivíduo ao Senhor. Paulo destaca em Romanos a importância do coração na fé e também da confissão que leva à salvação. Porém, a palavra hebraica aqui usada pelo profeta Jeremias para falar que se converterão de todo o coração, essa palavra converter, o verbo é shub, e significa retornar, voltar-se completamente, indicando uma mudança radical de direção e uma entrega total ao Deus das nossas vidas. Quantas vezes nós pensamos que poderemos organizar o nosso futuro de forma que cada dia a gente vai entregando um pouquinho e ao final você não vai ter entregue nada, porque o Senhor quer tudo ou nada. O trabalho de santificação é dele. O trabalho de fazer e trazer conforto para as nossas vidas é dele. A graça é dele. A escolha é dele, pertence a ele. A salvação é dele. Ah, pastor, mas é muito difícil ser cristão. Eu sei, mas a cruz ele nos ajuda a levar. E também nos dá o suporte, e tudo isso vem dele e do seu Santo Espírito. E o que está faltando? O que tem faltado para reconhecermos essa patente necessidade de entregarmos completa e integralmente ao Senhor? A mudança tem que ser radical de direção. É triste vermos cristãos surpreendendo as pessoas negativamente. Quando se comenta numa roda de conversa, no seu trabalho, nos seus estudos, no âmbito da tua vizinhança, da tua convivência, o fulano é cristão. E alguém pergunta: mas será? Se não me dissesse, eu não sabia. É muito triste vermos isso, porque um coração convertido passa por uma entrega total. Ele muda radicalmente a direção. Ele está fugindo da direção de ruína para ser mudado pela ação soberana do Espírito Santo de Deus, indo agora na direção da palavra do Senhor. O grande e saudoso Charles Hodge, ele vai dizer que a verdadeira conversão envolve a entrega total do coração a Deus, sem reservas. Às vezes tem faltado algo mais na nossa caminhada. E esse convite, meus irmãos, é para você que de repente, hoje, aqui nessa noite, ainda não fez uma decisão por Cristo. Mas é para você que já sendo um salvo, também tem particularmente na sua vida encontrado obstáculos para que essa entrega seja total. Pastor, eu sirvo a Deus na igreja, eu me devoto aqui na obra do Senhor, mas no que diz respeito ao meu salário, aí Deus não entra, aí é comigo. Pastor, eu estou abençoando, eu oferto na obra de Deus, eu me envolvo com missões, mas olha, no meu casamento é outros 500. Meu casamento, aí é difícil, aí eu me resolvo com a minha esposa lá. Eu não recebo conselho, eu não quero mudança, é assim que você, é assim que será. Pastor, eu sou uma bênção na minha casa, eu contribuo com a obra do Senhor, eu leio a Bíblia todos os dias, eu busco a Deus em oração, incessantemente,
mas não me chame para fazer nada, porque eu não tenho disposição. Entrega pela metade. Deus não quer entregas pela metade. Deus não quer um pedaço do teu coração. Deus não quer uma artéria, um pedacinho. Ele quer Ele todo. Ele quer a tua vida toda, completa. E somente assim nós poderemos, meus irmãos, ser tidos como verdadeiros convertidos. Como tendo os nossos corações transformados, puros e principalmente entregues ao nosso Deus. A conversão ela só se revela com essa entrega sem medida, sem reservas, incondicional. É um pulo de cabeça e exige coragem, é verdade, mas também as coisas mais assombrosas das nossas vidas, dizem os paraquedistas, são os segundos que antecedem o salto, pois após as experiências são as mais singulares da vida de um homem. Eu espero que Deus me permita ainda ter essa experiência. Mas olha, tem um pouco de paraquedismo nessa nossa caminhada cristã, de saltarmos sem ver o chão. E isso é fé, é pisar para Deus depois colocar o sustento do teu pé. É crer no que não é possível aos olhos do homem. É crer que ao nos entregarmos totalmente a Deus, como diz o Salmo 37, no verso de número 5, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O trabalho restante é dele, você tem que entregar e confiar. Mas pastor, tem sido difícil, eu preciso de garantias, eu preciso de segurança, eu preciso de caução, para poder me assegurar de que essa caminhada ela vai ser segura, tranquila, pois a maior segurança que você pode ter nessa caminhada é que nas mais tortuosas tempestades que possamos enfrentar, Cristo dorme no barco, no porão, nos trazendo tranquilidade, para que não sejamos também chamados à atenção, como o mestre chama aqueles assombrados discípulos, dizendo: homens de pequena fé, por que duvidaste? O nosso Deus, Ele faz o mar se acalmar, Ele faz o vento parar, mas Ele também pode mudar a particularidade do teu problema que eu não conheço. O nosso Deus restaura casamentos, o nosso Deus retira alguém do vício de entorpecentes e transforma num servo, numa serva. O nosso Deus tira a imoralidade do nosso coração e nos faz cativos dele para desejarmos sermos santos como o nosso Pai Celeste é. O nosso Deus tem todo o poder de remover uma doença, seja ela qual for a sua complicação, mas também tem todo o poder para encher de conforto o coração de alguém doente, onde Deus diz não, e aquela pessoa se regozija em saber que o Senhor está cuidando dela, mesmo que a permita desfalecer. O nosso Deus não olha como olha o homem, Ele olha o coração. E a nossa entrega, meus irmãos, não pode ser parcial, não pode ser medida. Porque quanto mais você guarda para você de quem você é, mais você fracassa nessa guerra e militância contínua do espírito contra a carne. Mas entregue-se totalmente ao Senhor e experimente uma mudança que gera conversão genuína para todos quantos creem que Ele tem este poder para nos transformar e nos fazer totalmente seus. Calvino reconhece isso quando diz: eu desisti de tudo por Cristo, e o que eu encontrei? Responda comigo, o que eu encontrei? Será que vale a pena? Tem gente com medo de desistir. Porém, meus irmãos, os 3 segundos antes do salto é exatamente o que te separa de uma das melhores experiências que você pode ter na sua vida. Salta de olho fechado, salta com medo mesmo, mas vai. Porque o que Ele tem para nós não é carro novo na garagem. O que Ele tem para nós
não é uma pomposa conta bancária. O que Ele tem para nós não é o cancelamento das nossas dívidas aqui neste mundo. O que Ele tem para nós, valor nenhum pode comprar e se comparar, que é a riqueza da sua salvação, que nos faz seus filhos, nos faz integrantes da família de Deus. Ao longo dessa série, meus irmãos, de sermões, nós exploramos a profunda transformação e a importância do coração no contexto bíblico, abordando temas como a transformação do coração. Falamos da pureza, da purificação do coração. E falamos também da conversão desse coração. Nós vimos aqui em 3 sermões que o coração é o centro das nossas emoções, da nossa vida espiritual, emocional e moral, e que Deus deseja profundamente transformar, purificar e converter os nossos corações para que possamos todos viver em conformidade com a sua vontade. A frase dita aqui por Jeremias, falando da parte de Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, sublinha a necessidade de arrependimento sincero e completo e de uma entrega total ao Deus das nossas vidas. Essa conversão ela não pode ser superficial, ela não pode ser justificada por aparências, por capas, por apresentações de exterioridades, mas Ele deseja que de dentro para fora sejamos completos e totalmente transformados, e com o seu próprio poder que em nós vai operar. Envolve uma transformação de vida, de negócios, de santidade, no casamento, na política, no trabalho, nas amizades, no teu conversar, no teu pensar, no teu agir. Porque essa conversão é de todo o coração, não apenas de parte dele. O mesmo profeta Jeremias, no capítulo 29 de seu livro, verso 13, vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus, meus irmãos, de todo o coração, é o verdadeiro sinal de uma conversão genuína, de um coração que é verdadeiramente convertido. Eu trago uma ilustração para encerrarmos, uma escultura de mármore, onde você pode imaginar um grande bloco quadrático de mármore, bruto, sem forma, sem beleza, e nas mãos de um escultor habilidoso. Esse bloco pode ser feito na expressão artística mais bela e detalhada, como Pietà de Michelangelo, onde você consegue enxergar a textura de um tecido na escultura em mármore. O escultor paciente, ele remove pedaços, vai moldando, vai refinando aquela pedra, até que uma bela imagem emerge. Da mesma forma, muitos dos nossos corações, inclusive o meu, precisam ser refinados, moldados, lapidados pelo Senhor, até que possamos, após passarmos pelas mãos do nosso escultor máximo, sermos transformados à imagem de Cristo. Deus nos molda, nos dá um novo coração, mas Ele também nos capacita para vivermos uma vida nova e que reflita a sua glória e a sua graça. À medida que encerramos, meus irmãos, essa série de mensagens sobre o coração, nós somos lembrados da importância de deixar Deus trabalhar em nossos corações, da importância de termos a visita da transformação no nosso interior, também da purificação e também da conversão do coração, pois são fatores essenciais para que possamos experimentar uma vida cristã autêntica, original, verdadeira, que possamos clamar a Deus por um coração que é transformado, que é diferente, que possamos, meus irmãos, buscar cada vez mais a obra do Espírito Santo em nossas vidas e viver de maneira que com os nossos pensamentos, atitudes e palavras honremos e glorifiquemos o nome do Senhor. E como Davi,
no texto que lemos na semana passada, a tua e a minha oração possa ser todos os dias: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não vai ser fácil, não vai ser nem um pouco tranquila esta jornada, mas as recompensas que Deus tem para dar àqueles que se assemelham e que buscam ter um coração nessas três qualidades que vimos nesses 3 domingos, transformado, puro e convertido, as recompensas são maravilhosas e suprem qualquer luta que você possa atravessar. Como Paulo, escrevendo aos Romanos, vai descrever aquela igreja que enfrentava perseguições, dizendo-lhes que a glória que há de ser revelada em nós nem há de se comparar com as provações do tempo presente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos conceda um coração contrito, convertido, um coração puro, um coração transformado, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor e em seguida cantar um cântico que foi especialmente separado para esse momento de refletirmos sobre a entrega total que devemos ter para com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque Tu és o Deus dos nossos corações. Tu criaste, Senhor, a nossa vida, criaste